Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Hoje eu te convido a ficar aqui conosco para ouvir a respeito da lição 4, as nações. Qual será que era o plano de Deus ao criar as nações? Será que ele esperava que o povo seguisse as suas orientações? E o povo de Babel? O que eles queriam ao criar aquela torre? Quais eram os objetivos dele? Para que tudo isso? Se você ficar conosco até o final, você vai entender. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui hoje para estudarmos a lição número 4 a respeito das profecias, que vai falar sobre as nações. Durante esse período, nós estamos estudando a respeito das alusões, imagens e símbolos do estudo da profecia bíblica. Se você ainda não tem a sua lição, dá tempo, estamos no início do estudo do período, já é a 4ª lição, mas ainda dá tempo de você acompanhar pelo menos de forma virtual. Então, no site da Casa Publicadora Brasileira, você consegue acessar este material e acompanhar conosco, estudar diariamente para se aprofundar um pouquinho mais no estudo da Palavra de Deus. E você que está aqui no nosso canal, se você ainda não curte o nosso canal, se você ainda não está nos seguindo, dá tempo de você fazer isso e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você é muito bem-vindo aqui e quando você multiplica, ativa os sininhos, essa mensagem pode ser levada a outras pessoas também para ouvirem um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. E assim como você que nos acompanha hoje, há algumas pessoas que toda semana estão aqui conosco e mandam mensagens, comentam aí nos vídeos e pedem para serem lembrados também. Então hoje o nosso abraço vai para Elza Duarte, que fala conosco de Itapetininga, São Paulo. Francisco Filgueira, que fala conosco lá do Amazonas, Fonte Boa. Nós temos um convidado hoje que vem lá do Amazonas também. Maria Zilda, de Altamira, no Pará, está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Maria. Flávia de Jesus dos Santos, que nos acompanha de Gurupi, no Tocantins. E o Luiz Pereira, que nos assiste, comenta os nossos vídeos lá de Angola. Seja muito bem-vindo. Um abraço a todos os irmãos também desta região. E aqui comigo, como eu disse, temos um convidado que vem lá do Amazonas, que está passando um tempo aqui na região de São Paulo, né? Professor Alan David Souza Aguiar, é o vice-diretor do Colégio Adventista aqui de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Dani. É um prazer, um privilégio estar aqui com você para a gente abordar e recapitular o estudo da lição, que está muito interessante, né? E para você que é aí do norte do país, o irmão é de Fonte Boa, né? A irmã do Pará, é um prazer saber que vocês estão ligados conosco e também lembrar um pouco das nossas origens do nosso estado. Temos aqui conosco também o pastor Humberto Magalhães, ele é pastor líder aqui do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e da ASA, aqui da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo também, pastor. Obrigado, Dani. E eu quero estender um abração para todos os missionários, professores da Escola Sabatina, as nossas diretores da ASA e a todos os missionários, professores ao redor desse país e fora do país também, pessoas que estão nos acompanhando nesse canal. Amém. Pastor, o senhor pode iniciar a oração, por favor? Oremos. Pai Celestial, que bom estudarmos a Tua Palavra, a Sua Bíblia, que o Senhor fale através da Tua boca ao nosso coração e que possa suprir as nossas necessidades, as nossas profundas necessidades do pão da vida, do conforto, da alegria, da esperança e na confiança de que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós estamos aqui já na 4ª lição. Já vimos os princípios para estudo, já vimos a relação do livro de Gênesis com as profecias, as imagens relacionadas ao casamento na lição número 3. E hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo, vamos dizer assim, nas profecias em relação às nações. Só que esse tema não vai concluir hoje, né? Tem 2 partes. Hoje nós vamos estudar o início, a primeira parte, e na próxima semana teremos a segunda parte aqui das nações. A gente vê aqui nesse início, nessa introdução, que Deus sempre teve o plano perfeito de felicidade e amor para os seus filhos, né? Porém, as pessoas, né, lá com os nossos pais,
escolheram os seus próprios caminhos e até hoje as pessoas têm a possibilidade dessa escolha. Elas querem governar a si mesmas e acabam deixando de lado aquilo que Deus tinha preparado, né? E tem preparado para nós. E o resultado disso acaba sendo sofrimento, escuridão, dor. Mas a gente vai ver aqui que nós temos essa esperança de restauração através da relação do livro, ainda um pouquinho falando a respeito do livro de Gênesis e Apocalipse. O autor da lição fala que o Apocalipse, ele de certa forma é o Gênesis ao contrário, né? Aquilo que foi perdido no Gênesis é restaurado no Apocalipse. Como que a gente pode introduzir isso para as pessoas que estão nos assistindo, antes da gente iniciar mesmo a respeito do chamado, da questão de Abraão? É como você disse mesmo, Dani, que Deus criou a terra, criou tudo aquilo que nós conhecemos e não conhecemos para a nossa felicidade. Mas com a entrada do pecado entrou o caos, né? A morte, então vida e agora a morte. E a partir do pecado você vê ali a entrada dos questionamentos, da rebelião, e você vê um Deus que vem com juízos e promessas. Lá em Babel, por exemplo, nós temos ali o juízo e a promessa. Noé, vem o juízo e a promessa. Quando vem lá o dilúvio, e após o dilúvio, Deus aparece a Noé, a sua família, e ele faz uma aliança, não somente com Noé e a sua família, ele faz uma aliança com a humanidade. Depois de Babel, aquela confusão, aquele caos, ele vem e faz uma aliança com Abraão, o pai da fé. Então, nós temos ali juízos e promessas, promessas e juízos ao longo do livro de Gênesis. Então, você vê Deus querendo restabelecer esse caos por meio do seu governo e o ser humano tentando se autogovernar. E quando o ser humano quer colocar, quer guiar, se conduzir fora do caminho do Senhor, o resultado simplesmente é trágico. Okay. E a parte de Gênesis nessa situação inicial? Então, esse é o interessante, né? Que tudo que a gente vê na história, né? Inclusive na Bíblia Sagrada, ali no Antigo Testamento, né? Quando a gente começa a ver os tipos de governo, né? Que o próprio ser humano foi criando para se ajustar, né? Para se adaptar, para que eles pudessem, né? Ter uma melhor vida, entre aspas. A origem de tudo isso está no Jardim do Éden, né? Quando a própria Eva, né, a primeira mulher a ser criada, ela se rebela, né, contra o governo estabelecido naquele momento, que era o governo de Deus, ali onde Deus era o Criador, Adão e Eva eram as criaturas e deviam seguir apenas uma única ordem: comer de tudo, exceto de uma árvore. Então, quando ela vai ao encontro dessa árvore, né, que era proibida de comer o seu fruto, e a Bíblia deixa claro que ela vê, né, e aos seus olhos, ela julga como algo bom, como algo que fosse benéfico e não maléfico, como Deus havia dito. Então, ali já começam as contradições, onde você coloca a sua percepção, ser humano, com o que Deus falou. Aí começa o choque. E dali o caos foi instalado. Quando ela viu que era bom, e até aquele momento interessante no Éden, que no capítulo 1, Deus vai criando, né, tudo, dia após dia, e ao final de cada dia, quando ele cria, ele analisa a sua obra e ele fala, e viu Deus que era bom. E quando Gênesis traz e diz que Eva vê e achou que era bom, é um paralelo, um link direto com o que Deus havia feito. Porque Deus é quem olha as coisas, analisa e julga se é bom ou se não é. Agora o ser humano, no caso Eva, está fazendo o que Deus faz. Então quando a gente se coloca no lugar de Deus, fazendo o que ele deve fazer, que é julgar o que é bom e o que não é, aí o problema é instaurado, né? Como no caso do Éden. E como consequência, né, dessas escolhas, Jesus não teve muito o que fazer ali, a não ser tirar o casal e romper todo esse relacionamento que havia ali, né, e separar a humanidade do jardim. Isso foi trazendo algumas consequências, como cita aqui a lição, né? Viver com dor, trabalho o suor do seu próprio rosto. Só que o ser humano vai tentando arrumar algumas soluções para aquilo ali e causando mais problemas. Como que a gente pode entender esse início aqui, que tem mencionado no Gênesis 10, a construção dessas cidades, como que essas soluções que os seres humanos foram tentando
conseguir, acabaram trazendo mais confusão ainda. É o desejo do autogoverno, né? Aí você, antes de chegar em Babel, você vê, como o pastor disse, no Éden, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus porque desejaram ser como Deus. Então, eles já eram a imagem e semelhança do Senhor. Aí o diabo vai lá e promete algo que eles já tinham. É incrível, né? Até hoje, ele promete, ele seduz a pessoa, aquilo que você já tem, e oferece aquilo ali, você fica encantado, agrada os olhos, mas você já tem. Você vê que é bom, mas você já tem. E aí ele faz toda aquela desorganização no plano do Senhor, eles aceitam isso daí, e isso trouxe pecado, e nós sabemos as consequências. Em Babel, a torre, as pessoas, após o dilúvio, tentaram chegar até Deus. E se por acaso, veja bem, Deus prometera, eu não irei destruir esse planeta, mas dessa forma. Mas como eles não acreditavam na verdade absoluta do Senhor, e desconfiaram da promessa do Senhor, eles construíram uma torre para que, se por acaso Deus resolvesse destruir o planeta com as águas, de novo, eles estariam seguros. Olha que autogoverno, né? Que coisa superficial. E aí, com o meio de seus próprios esforços, eles desconsideraram a vontade e a soberania de Deus. E, mais tarde, o povo de Israel também quis governar a si mesmo, pedindo um rei, um rei Saul, né? Lindo, né? Um homem de ótima aparência. Se destacava dos demais. Isso, alto, tudo mais. Esse sim é o rei. E aí nós sabemos o resultado de toda essa autoescolha, e o homem sem Deus, ele é um carro desgovernado. E interessante, Dani, que o que o pastor Humberto falou aqui sobre ele, Nimrod, né? Nínive, já ali, essa construção de comunidades, né? de povos reunidos, já estava em contradição ao desejo de Deus, que era exatamente espalhar, povoar a terra. Então, ao invés de serem fecundos, né? De procriarem cada vez mais e encher a terra, se espalhar pela terra, eles se uniram. E aí, ao se unir, surgiram vários pensamentos. Um desses pensamentos foi o quê? Criar, né, um local, uma cidade, mas com essa cidade tendo essa grande torre, já pensando em que, se caso, como o pastor Humberto falou, Deus voltar atrás, Deus se arrepender do que ele prometeu, ou seja, já duvidando da palavra de Deus. Então, todo o princípio do erro humano é quando ele duvida da palavra de Deus. A serpente colocou em dúvida o que Deus havia dito para Eva, para Adão, né? Que Adão passou para Eva. Agora aqui, Deus prometeu algo para Noé. Agora Noé passou para a humanidade. Agora a humanidade está duvidando do que Deus falou para Noé. Então, todas as vezes que o ser humano se levanta e coloca em dúvida o que Deus havia falado, eles vão fazer uma escolha equivocada e errada, como fizeram nesse caso. A gente vai vendo que o pecado vai provocando isso daí mesmo, né? O afastamento, substituir Deus, colocar outras coisas no lugar. Eu anotei aqui que toda vez que tentamos nos guiar sem Deus, caímos em escuridão e confusão. Não tem outro caminho. E diante dessa questão das nações, né, Deus percebendo ali que o povo ia criar e gerar essas nações, Deus fez um chamado, né, para Abrão, para que uma nação de verdade fosse criada, a nação em contraste com essas outras que estavam ali. Como que foi essa questão? Qual era o objetivo de Deus em relação a quando ele chama Abrão para ter a sua própria nação, pastor? Interessante, né, que Deus, mesmo com a rebelião do ser humano, né, uma fuga, o caos, né, essa rebeldia, Deus, ele vai lá e faz a promessa, acha um homem chamado Abraão e o chama. E em contraste a Babel, Deus chama Abraão para formar um povo fiel que iria testemunhar ao mundo a respeito dos seus planos. E esse homem deveria confiar em Deus, na sua direção, e ao invés de construir uma torre, ele seguiria o plano do Senhor. E a promessa feita a Abraão apontava para a vinda de Cristo, que é a verdadeira bênção, essa bênção que Deus estende para toda a humanidade. Bênção é igual a salvação. Então nós vemos lá, juízo
e novamente a promessa do Senhor. Um Deus que não se cansa de ir atrás do ser humano para salvá-lo. E aqui também a gente acaba vendo o nosso Deus, que é um Deus missionário, né, se manifestando novamente, porque o desejo dele era que ele se espalhasse. Agora o próprio Deus está chamando um homem, Abraão, para ficar num local geográfico específico e formar uma nação. Aquilo que parece que eles tinham feito lá em Nínive. Agora Deus queria uma nação. Deus já não queria mais que se espalhasse, mas que se encontrasse em um local específico. Ou seja, já que foi esse rumo que a humanidade tomou, de criar povos, né, centralizados com um local geográfico específico, agora ele vem e fala assim, ok, essa é a configuração que a humanidade tomou. Então agora, nessa configuração, eu vou me manifestar. E então ele mudou, né, ele se reconfigurou e falou assim, ok, então agora eu vou fazer a minha nação. Já que eles estão acostumados com nações, eu vou criar a minha nação para conseguir, através dessa nação, abençoar e salvar as outras nações que já estão postas e formadas. Ele fala para Abraão, ser tu uma bênção, né? Ser tu uma bênção. E era uma diferença ali de não ter outros reis, né? Deus seria o rei dessa nação e abençoaria o povo para que as outras nações ao redor também vissem e fossem abençoadas também, né? E aí, mais tarde o povo de Israel vai lá e quer escolher um rei, conforme outra, você viu no texto, conforme outras nações. Justamente. Que é para copiar, né? Sempre ali, Deus tem o seu plano, o diabo vem, aparece, para apresentar algo que você já possui, te seduz e te leva para total desgraça, longe de Deus, na escuridão e a tragédia. Só muda a narrativa, né, pastor? Exato. A essência é a mesma, né? Sim. Então a gente vê que, de fato, ele chamou Abraão para formar uma nação, mas uma nação diferenciada, não como as outras, né? Que teria estatutos, juízos, princípios, valores diferentes das que já estavam estabelecidas, para ela ser uma referência para as outras, né? E a gente vai ver ao longo aí da recapitulação da lição que esse diferencial que eles deveriam ser para as outras nações acabou se perdendo. Não porque a nação que Deus planejou não funcionava, é porque o que ele falou que deveria ser feito não foi feito pela humanidade. Aí o plano se perdeu novamente. E uma das primeiras coisas que eles pediram ali foi que eles tivessem um monarca, um rei humano, né? O pastor já citou, falando a respeito de Saul, mas com esse pedido, Deus atendeu. Né? E eles tiveram ali algumas consequências. Como que Deus... a questão que entra ali de Samuel, como que Deus agiu ali, permitiu que isso acontecesse, atendendo o que o povo estava pedindo. Né? As consequências, elas foram amargas. Né? Durante 2 anos, Saul, ele seguiu o plano do Senhor. Ele foi um grande rei, não podemos negar. Ele fez grandes coisas, ele organizou o exército. Era um grande guerreiro. Porém, depois de 2 anos, ele começou a ter esse mesmo comportamento de se autogovernar e desobedecer às ordenanças do Senhor e traçando um plano melhor para ele e para a nação. E todas as vezes que ele era advertido, contrário a Davi, que esse foi escolhido pelo Senhor, Davi, quando ele era advertido, que ele errou em muito, Davi, ele falava, pequei contra o Senhor. Saul, ele sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma boa desculpa para desobedecer ao Senhor, querendo que o profeta acreditasse que ele estava sim obedecendo ao Senhor. Isso é uma loucura. Então você vê que na vida de Saul foi uma tragédia, que resultou na tragédia para a sua própria família e a tragédia para o povo de Israel. Mas Deus não se cansa do ser humano, né? É incrível a paixão que Deus tem pelo ser humano e ele vai lá e restabelece novamente a sua ordem, chamando alguém que aos olhos dos seres humanos não era, né, tão belo como Saul. Agora vem um rapaz e ele governa Israel conforme o coração do Senhor. Parece que Deus está nos levando a chegar numa conclusão, né? Criou o Éden, tudo perfeito, o ser humano foi lá e achou que teria um plano melhor. Então deixou seguir, Deus permitiu com a liberdade, né, do livre-arbítrio, seguir esse plano. Saíram do Éden, quiseram montar nação. Não era o ideal. Deus permitiu eles seguirem nesse caminho. Depois Deus vem e fala, se querem nação, vou fazer uma nação então. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, porque quando fez nação teocrática, eles não quiseram. Quiseram uma monarquia.
Vocês querem monarquia? Ok. Tá aí Saul. Saiu Saul, tá aí Davi. E depois a gente vai ver ao longo da história, né, o reino se divide, vem vários outros reis, e a gente vê no livro de Reis e Crônicas só caos, né? Claro que tem um rei aqui e acolá que aparece que é bom, mas também fez coisas erradas. Então, a suma é, não deu certo. Então parece que Deus está querendo mostrar para a humanidade e para a gente também hoje, que todas as vezes que a gente faz uma escolha contrariando a vontade dele, vai dar errado. E a lição, ela traz Gênesis e Apocalipse, o primeiro e último livro da Bíblia. Só que o verso para memorizar não está nem em Gênesis nem em Apocalipse, está em Daniel. Ou seja, ali pelo meio da Bíblia. E é exatamente em Daniel que a gente tem a promessa de qual é o reino que vai dar certo. Então parece que Deus foi permitindo ao longo da história o ser humano experimentar coisas diferentes para ele concluir que não existe nenhum tipo de governo, nenhum tipo de plano que eles vão planejar que vai dar certo. Então eu acho que a gente já andou muito na história, né, e a gente pode concluir que realmente não vai ter nenhum tipo de governo, né, de política que vai gerar um bem social para todo mundo, a não ser o reino eterno de Deus que vai ser instaurado no fim desse planeta, né? Então, de fato, a gente está experimentando coisas para concluir no final de tudo que realmente aquela ideia que foi apresentada para a gente lá no Éden, de fato, é errado, né? Não vai dar certo. Já tinha toda essa resposta, né? Era só seguir o que Deus já estava orientando, né? Sim. E seguindo aqui na parte da lição, a gente vê falando dos governantes, né? Israel foi pedindo reis humanos, Deus permitiu, e como o professor já falou também, cada uns faziam coisas boas até, mas no geral a maioria não, né? Seguia o seu próprio governo. E aí até que o povo, a nação escolhida foi levada como cativa, né? E depois ainda teve a questão da interferência da igreja interferindo no Estado, que fez com que o povo ali, as coisas ficassem mais difíceis. Como que a gente pode entender um pouquinho mais a respeito disso, dessa parte sombria aí da história cristã? A história sombria, ela pode se repetir hoje. A história está aí para a gente estudar, ver o que aconteceu, entender. E nós podemos hoje, infelizmente, substituir a Deus por meio das palavras, por meio do trabalho e da própria religião. Isso é muito assustador. Que você vê ao longo da história a própria religião tomando as suas próprias decisões. E aquilo que religaria, né, o ser humano a Deus se tornou um instrumento de opressão, a ponto de muitas pessoas negarem a própria existência de Deus por causa da própria religião. Aqueles que deveriam ser referência para que as pessoas crescem no Senhor, se escandalizaram pela sua conduta, né, pelo seu andar assim, arrogante. Isso é muito assustador, porque quando nós colocamos bens materiais, mesmo sendo religioso, pessoas e o meu eu, cometemos a própria idolatria. Isso é muito assustador e eu tenho que ler a história, entender a história, para que hoje eu possa agir de uma forma contrária à rebelião, e sim seguir a verdade, a palavra do Senhor em humildade e submissão à vontade do Senhor. No trabalho, quando nós cometemos negligências, né, as responsabilidades que Deus nos colocou, e colocamos nosso próprio sucesso acima de Deus. Isso é algo que eu tenho que pensar. E nas palavras, quando eu minto ou vanglorio, distorço a verdade e assumo o próprio papel de Deus. Esse ponto que eu, fazendo agora um paralelo com o que o pastor Humberto trouxe, né? Você fez um pulo na história lá da Babilônia, do exílio, e foi para a igreja cristã lá no primeiro século, né? Então, é uma mudança de paradigma que Deus fez na história, porque até então ele tinha um povo, uma nação, que deveria ser bênção para as outras. Agora ele tem uma igreja, que deve se espalhar. Então, muitos teólogos até concluem, né, quando analisam o Antigo Testamento, em contraste com o Novo Testamento, que parece que o tipo de missão, de evangelismo que Deus fazia no Antigo Testamento era de uma maneira centrípeta, né? As coisas aconteciam em Israel e os povos ao redor
tinham que admirar, ver como eles eram diferentes e sentirem-se atraídos para vir até eles e ver que negócio é esse. Que Deus é esse? Por que vocês funcionam? Por que vocês são tão inteligentes? Por que as leis de saúde, as leis sanitárias de vocês são assim? Que negócio é esse? Então essa deveria ser a relação, né? As pessoas, ao avaliarem Israel, deveriam se sentir atraídas para ir até eles. Como aconteceu algumas vezes. Rainha de Sabá foi visitar Salomão. Um outro rei, que me foge que era o nome, foi visitar o rei Ezequias. Ele apresentou tudo lá. Claro que acabou dando errado o negócio. Mas algumas pessoas foram até Israel atraídas por essa diferença deles. Aí chega o Novo Testamento, e já que isso aqui não deu certo, então vamos fazer a missão de maneira centrífuga, né? Daqui para os limites, para a margem. Aí chama a igreja, aí chama os discípulos. E eles têm que agora se espalhar para evangelizar. E nesse se espalhar para evangelizar, a gente encontra quando dá esses choques, o que o pastor falou. Quando você começa a se misturar para ser sal e para ser luz, se você não tiver alguns princípios, alguns limites para se segurar e ser quem você realmente é, ou foi chamado para ser, você acaba se perdendo. Então a gente verifica na história que a igreja cristã, em alguns momentos, acabou cedendo o que não deveria ceder. Aquela mulher pura, de Apocalipse 12, agora, Apocalipse 17, é outra mulher. Então é bom você comparar todo esse contexto, né, histórico, como a igreja procedeu, seus erros. Isso tem que sim ser uma advertência para todos nós. Em pleno século XXI, eu sendo um cristão, um líder, né, todos nós, como estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, estou reduzindo a verdade a algo assim condicional, essa verdade não é para mim, é para você. Vivemos em tempos assim bem difíceis. Mas Deus tem a sua verdade, tem o seu povo, e isso, através do seu povo, Ele vai cumprir a sua promessa, eu não tenho dúvida sobre isso. O que eu quero é estar no meio desse povo. Dia a dia, minha decisão pessoal, minha entrega ao Senhor, vivendo de acordo com a palavra dEle, esse seguir. Eu tenho que, sim, entender a sua verdade, todo esse contexto histórico e como estou vivendo hoje, em pleno século XXI. O professor estava falando essa parte final aqui da lição de ser luz entre os gentios, né? Muitas vezes a gente acaba querendo se envolver com tudo que está acontecendo e esquece que nós fomos chamados para ser uma nação diferente, porque nós fazemos parte desse... O povo lá de Israel... Imitar o mundo. Justamente. Contextualizar as coisas do mundo, adaptar, né, adaptar a verdade do Senhor, que não é assim, né, aos erros. Sempre foi assim, desde Gênesis, depois da entrada do pecado. Mesmo a forma que o diabo trabalhou ali, trabalha hoje também. A importância de guardar os mandamentos e nos mantermos puros para podermos agir dessa forma. Temos sim que nos misturar e sermos relevantes, né? Mas guardando aquilo que é inegociável. Nosso caráter. E a gente vê isso muito certo, né? Quando com o povo de Deus a ideia era que os gentios viessem até eles, mas em alguns momentos houve o contrário também. Por exemplo, quando Daniel foi levado cativo, né, com boa parte da população para a Babilônia, ali ele saiu da terra e foi para uma terra, né? Daniel foi evangelista. Daniel foi evangelista. De maneira individual, ele e seus amigos fizeram a total diferença. O que Israel não fez como nação, 4 pessoas fizeram na Babilônia. E conseguiram evangelizar o cara com o maior poder político e econômico da sua época, Nabucodonosor. E estendeu até os medos e persas. Justamente. A sua influência foi tão poderosa, né? Durante anos ele manteve-se fiel e cumpriu aquilo que Deus sempre quis fazer com o seu povo. Outro caso que eu gosto de lembrar, né? Noemi com sua família, né? Que saiu. Toda vez que você sai de Israel no Antigo Testamento, vai dar ruim. Ela saiu e deu muito ruim. Mas como Deus é misericordioso, houve ali um evangelismo muito, muito forte. Esse ruim se tornou bênção. Se tornou em bênção. É a ação de Deus. Né? Ruth vem e começa a fazer parte. E dali vem o nosso Messias, né? Então veja como é que Deus também ele vai trabalhando na nossa vida, mesmo com os erros. Mas ao mesmo tempo ele transforma em bênção. Mas eu acho que hoje a gente tem que trabalhar sempre do individual para o coletivo, né? Porque às vezes o povo, a igreja, não está fazendo, não está praticando, mas e eu? Acho que a principal análise tem que ser a pessoal. Se você estiver fazendo, como Daniel fez o papel dele, gerou muitas bênçãos. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai dar muito bom.
Não parece, mas nosso tempo já se esgotou, né? Tem muitas coisas para falar. A lição sobre as nações continua ainda na próxima semana para a gente estudar um pouquinho mais. Mas para que nós possamos encerrar agora, gostaria em 1 minuto, professor, que fizesse as colocações finais, depois do pastor também. Maravilha. Bom, eu queria então encerrar com algo que me chamou muita atenção na lição, que é o desenho, que vem assim na primeira página, né? A ilustração, né? Que tem ali 2 caminhos a seguir, um para a direita, outro para a esquerda. Existe uma placa, né? Indicando, sinalizando o caminho correto. E a coroa, que simboliza poder, está indo no caminho contrário, com várias pessoas, né, sendo servas, carregando essa coroa. E uma dessas pessoas, que possivelmente também estava embaixo como servo, começou a dominar. E está dominando com força, com chicote. Opressão. Opressão. Né? Então, ou seja, escolheram o caminho errado, estão sofrendo e continuam indo. Eles não estão voltando para o lugar certo. Então, eu acho que a promessa de Deus aqui em Daniel 7,14 é muito forte. E, embora a história tomou um rumo totalmente errado, Deus está nos dando a chance, hoje, de voltar e fazer o caminho correto. De ter no nosso coração a esperança de que vai haver um reino eterno, que vai ser instaurado e que está nas nossas mãos a decisão de escolher seguir esse caminho. Sempre quando quando os seres humanos eles trocam o governo de Deus para o seu autogoverno, o resultado é fracasso. Mas Deus estabelece, ele toma em suas mãos todo esse governo através do chamado de Abraão para sua família, e hoje ele estende até os seres humanos, as pessoas de hoje, esse chamado como fez com Abraão. Se tu uma bênção. Esse é o chamado do Senhor para todos nós. Amém. Professor Alan, você pode fazer oração, por favor, para encerrarmos? Com certeza. Oremos. Grandioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção de termos esse estudo para que a gente possa recapitular, visitar o passado e com isso aprender a como viver a nossa vida de uma maneira muito mais satisfatória. Que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões que sigam as tuas orientações. Que os mesmos erros que foram cometidos no passado ou que nós mesmos já cometemos não sejam mais repetidos, Pai. Que a gente possa ter em nosso coração a certeza da esperança no reino que o Senhor trará para todos nós. Um reino que não terá fim, que não terá injustiça, que não terá nada de ruim que os outros governos apresentam. Senhor, restaura em nós a tua imagem e a tua semelhança e que possamos, de maneira individual e coletiva, expressar o teu caráter para as pessoas ao nosso redor. São bênçãos que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, professor Alan. Obrigada, pastor Humberto, pela presença. Obrigada também, você que esteve conosco até aqui. Que na próxima semana possamos continuar estudando um pouquinho mais a respeito das nações e nos mantermos sempre firmes ao lado de Cristo.